sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Lente Interior, comigo, Lana Valentim, psicóloga clínica com especialização em análise existencial, logoterapia, terceira escola vienense de psicoterapia. E é muito importante que você esteja aqui conosco nessa nossa jornada de lives sobre como responder aos insultos de forma sadia. Então eu já vou agradecendo a participação de vocês que estão entrando, Rodrigo Martins, Oliveira, mais entrando aqui, mais 24 pessoas entrando, a gente não está conseguindo dar conta, mas o que importa é que você está aqui conosco hoje e principalmente que você vai estar conosco nessa jornada de conhecimento, de ferramentas para que você desenvolva a tua saúde mental, desenvolva ferramentas para que você mantenha a tua saúde mental diante de insultos, diante do temível bullying que está hoje tomando proporções nunca antes vistas, até porque hoje o mundo globalizado, você é cancelado, você é insultado de maneira global. E dentro disso, e dentro dessas ferramentas que nós estamos aqui utilizando esses enfoques especiais para te ajudar, para te auxiliar, é fundamental que você participe conosco. Participando como? Compartilhando essas lives com seus amigos, com os parentes, principalmente para os jovens, né? Os nossos jovens precisam do nosso apoio emocional diante dos desafios da própria adolescência. Então hoje nós vamos apresentar alguns enfoques importantes de estrutura mental para que você possa responder aos insultos de maneira extremamente efetiva, com capacidade de desenvolvimento para você e para o teu meio. O cancelamento nada mais é que um novo movimento moderno para colocar medo. Pois é, Rodrigo, exatamente, para que você saia desse movimento de manada, né, para que você não esteja envolvido nisso, você precisa dessas ferramentas. E essas ferramentas, elas hoje estão aqui, né, a gente está finalizando, hoje é a nossa quarta live sobre esses assuntos, sobre essas ferramentas que vão exatamente te auxiliar a não ser vítima, né, daquilo que o Rodrigo tão bem apresentou pra gente, esse movimento moderno, exatamente, esse movimento woke, né, esse movimento que faz com que as pessoas se calem para não serem canceladas. E para isso, qual seria o enfoque de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a humildade. Como você pode responder através dessa ferramenta que a gente vai hoje esmiuçar, porque a gente vai para a etimologia das palavras, para que isso te ajude e te auxilie. Porque o vocábulo humildade, ele vem do latim, da palavra em latim, que é a humilis, que por sua vez ela é derivada de humus, chão, terra. Então, que tipo de humildade é que a gente quer passar aqui para vocês? Será que é essa humildade aqui do senso comum ou é outra? Eu já vou te avisando de antemão que é uma outra forma, é uma outra perspectiva, é um outro olhar sobre esse tema tão importante, esse enfoque, que ele vai te auxiliar bastante. Ou seja, porque a gente vai apresentar a humildade como aquele que se acha bem consubstanciado com a terra. Exatamente. É ver você consubstanciado, ou seja, você, aquele que tem os pés bem firmes no chão. É isso que nós queremos te apresentar como humildade, não essa falsa humildade do senso comum que é colocado como se você tivesse que ficar, inclusive, abaixo do outro. Pelo contrário, humildade aqui no nosso canal, que vai te ajudar a ter essa ferramenta de enfrentamento diante dos cancelamentos, né, dos assassinatos virtuais, dessa onda que está acontecendo no Brasil e no mundo, é para que você esteja com humus, ou seja, que você esteja cada vez mais firme no chão. Então, aquele que tem a força, aquela capacidade de pisar firme, com segurança e confiança em si mesmo. Exatamente, a humildade aqui no nosso projeto hoje, apresentando para vocês, é a humildade que vem da palavra humus, consubstanciado com a terra.
A partir da humildade, a gente não despreza, a gente nem teme absolutamente ninguém. E aí agora a gente pega exatamente o que o Rodrigo apresentou, né? Que é um movimento moderno para colocar medo. Você, quando está fortalecido através desse enfoque poderoso que hoje a gente apresenta da humildade como um ser consubstanciado com a terra, ou seja, que tem os pés firmes no chão, você tem aquilo que a gente apresenta como a força, a capacidade de não temer ninguém, nem muito menos nenhum tipo de movimento moderno. O humus é a parte nutritiva da terra. É o lugar em que, recebendo os cuidados adequados, calor e umidade, ele vai germinar a semente. Você está plantado, você está com as suas sementes sendo germinadas. Seja muito bem-vindo, Wellington. Vocês estão, é a minha pergunta do dia logo hoje. Você está cuidando, trazendo calor, umidade, para que tuas sementes sejam germinadas? Do mesmo modo, a humildade é o refúgio e alimento do ser. É na humildade que germinam nossos autênticos valores, onde o homem alcança a envergadura de ser humano autêntico, cheio de valores, repleto de sentido na vida. Piper afirma que a humildade não é primordialmente um comportamento exterior, mas uma forma de ser por dentro, que nasce de uma decisão livre e consciente da vontade. No Sermão 70, Agostinho declara: buscas degraus para subir a Deus? Busca o madeiro da humildade e já chegastes. Ele mesmo afirma que a humildade é o caminho para chegar ao conhecimento da verdade. A humildade só é e sempre reverencia o sagrado. Por isso, é a mãe da sabedoria. A humildade só e sempre reverencia o sagrado. Por isso, é a mãe da sabedoria. Eu gostaria que você guardasse essa chave de conhecimento dentro do teu coração. Porque a mãe da sabedoria provém dessa humildade, que é você fincado todo o teu ser no chão, na rocha firme, né, do sagrado. Por isso, igualmente, garante a fidelidade à verdade. Quanto mais você estiver consubstanciado dos valores verdadeiros da rocha, da terra, do humus, tão mais você está fidedigno à verdade. A verdade que está aí. E ela é única, ela é absoluta. Só a partir da humildade é possível trilhar a infinita e misteriosa vereda do conhecimento de si mesmo. Você quer conhecer a si mesmo? Entenda de verdade esse enfoque, porque com esse conhecimento, né, com essa humildade, você vai ter essa capacidade de se conhecer, ou seja, de você conseguir revelar a real avaliação do que é, do que se é, ou melhor, do que se está sendo. Você está em processo de transformação diário. E aí, com essa capacidade, com esse enfoque da humildade, você vai conseguir verdadeiramente ter uma real avaliação do que se é, do que você está sendo diariamente. Implica tanto o reconhecimento das virtudes como dos defeitos que temos. Só através do enfoque da humildade nós temos a capacidade de reconhecer tanto as nossas virtudes como também os nossos defeitos. Negar virtudes que possuímos e que enaltecem nosso ser é afastar-nos da verdade. Se assim for, pode isso ser humildade? Claro que não, né? É óbvio que não. Isso é falsa modéstia. Então você tem que sim proclamar suas virtudes, das quais se carece ou alardear qualidades que de fato temos. Longe disso ser humildade. Oi, Luiz, tudo bem? Então, você tem que proclamar realmente, né, as suas virtudes. Você não deve negar as suas virtudes. Porém, né, porque isso seria uma falsa modéstia. Porém, você não deve proclamar virtudes que você não tem, que você carece.
tá? Você não deve sair jogando, enaltecendo virtudes ou alardear qualidades que de fato você não tem. Longe de ser humildade, isso é um degradante orgulho. Então, o oposto da humildade é exatamente esse degradante orgulho. Mas volto a afirmar, nós devemos com humildade, com muita humildade, apresentar as nossas virtudes como reconhecendo-as como virtudes, também reconhecer os nossos defeitos. Isso vai fazendo com que você tenha cada vez mais autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, é fundamental, é saúde mental. Quanto mais você conhece a você, melhor você responde à vida. A humildade consiste no seguinte: com sabedoria e consciência da verdade, situar-nos a sabermos o que de fato somos ou estamos sendo. Seja bem-vinda, Marise, Luiz, Wellington, Carlos, Vanessa, sejam todos muito, muito bem-vindos. A partir da humildade, compreendemos que não devemos aparentar mais do que somos, mas também aprendemos que somos muito mais do que aparentamos. Sim, você reconhece, você precisa, através da humildade, reconhecer tanto os teus valores quanto os teus defeitos. E no processo de autoconhecimento, de você conhecer tanto um lado quanto o outro, você vai conseguindo responder e cada vez melhorar quanto ser humano, quanto ser neste mundo. E aí como é que entra essa situação do insulto? A situação do insulto irritante, desagradável, é também uma oportunidade mais do que interessante para conhecermos a nós mesmos. Você já imaginou, você já conseguiu entender que através do insulto você pode ter uma grande oportunidade nas suas mãos? Eu gostaria que você pudesse deixar aqui registrado algum momento que você, passando por uma situação como essa, uma situação realmente muito irritante, muito desagradável, mas que você conseguiu ter essa capacidade de observar que ali existia uma grande oportunidade. Uma oportunidade para o quê? Para explorar o tipo e a intensidade de nossas reações e a capacidade de transformá-las em pró-ações. Ou seja, durante um momento que você poderia reagir no arrebatamento do insulto do outro, você reage com uma capacidade de pró-ação. Ou seja, se enfrentarmos com humildade a circunstância do insulto, sentimos-nos bem com o nosso próprio ser e, consequentemente, com o nosso semelhante, com aquele que nos ofende. Conosco, por saber como na verdade somos. Ou seja, temos com a humildade, no lugar de você agredir o outro, você vai reagir explorando aquele insulto como uma capacidade de transformá-lo numa pró-ação, numa ação totalmente diferenciada, de observar que, puxa, ele está dizendo que eu sou isso, interessante, no que eu posso atingir para melhorar cada vez mais? Você já imaginou que poder, que capacidade poderosa de utilizar esse insulto para que você chegue ainda mais longe, para que você alcance mais alto? Porque quando você consegue, entendendo, aquele insulto faz parte de você, você vai melhorar. Não faz parte de você, você vai olhar e vai dizer, isso não tem nada a ver comigo. Então, você vai descobrir que isso não te pertence, que essa verdade não é sua. E com o outro, você vai saber que ele é mais do que está mostrando com aquele seu arrebatamento. Às vezes ele está só falando dele. Com a humildade, a certeza e firmeza do ser, com elas não há feridas nem rancor. Quando a gente tem a capacidade de olhar até para o outro com essa humildade, a gente percebe que aquele arrebatamento pode ser muito mais sobre o outro. E como essas pessoas foram feridas e quanto rancor tem dentro delas. E aí a gente já começa a ser impulsionado por uma outra poderosa ferramenta que é tão importante para você. Aqui no nosso canal a gente apresenta ela com muita verdade, até porque no nosso e-book, no nosso livro Portadores de Deficiência da Alma,
como o abuso sexual na infância é um mal tão nefasto, nós apresentamos um grande trecho desse livro, desse e-book, está destinado ao perdão. Com a humildade, o perdão brota sozinho, como consequência lógica. Essa ferramenta para o teu autoconhecimento, para te levar mais alto, é fundamental que você entenda. É fundamental. Isso, Luiz Paulo, as pessoas criticam na gente aquilo que está nelas. A maior parte das vezes é exatamente isso. E quando a gente consegue ter humildade de reconhecer isso, a gente percebe que a gente precisa até mesmo deixar que o perdão brote na gente, né? Por quê? Porque isso vai gerar uma harmoniosa convivência. Uma harmoniosa convivência entre você e o outro, você e a sociedade, você e o mundo. Imagina como não se sentir satisfeito se a gente consegue dar essa resposta tão qualificada, né? Muito importante. Isso mesmo, a gente tem que aprender com humildade a reconhecer que aquilo que está no outro, que o incomoda tanto, que ele pode estar direcionando pra gente, mas a gente vai aproveitar isso com sabedoria para desenvolver o nosso humus, né? A nossa semente, o nosso chão, a nossa semente produtiva da saúde mental o tempo inteiro. E isso vai gerando cada vez mais respostas muito mais qualificadas diante da vida. Um outro enfoque poderoso que eu quero apresentar aqui é a partir da sabedoria. A palavra sabedoria vem do latim sapere, ou seja, ter inteligência, ser compreendido. Mas propriamente significa ter gosto, exercer o sentido do gosto, ter este ou aquele sabor. Se compreendemos e respeitamos sua origem, a sabedoria é em primeira instância sabor, capacidade desenvolvida de saborear, e em segunda, saber. Que bom que você caiu aqui na nossa live e gostou. Nós temos mais lives como essa todas as terças-feiras. Então nós temos mais 3 lives interessantíssimas, tá? Vou falar assim também, apresentar um pouquinho do nosso trabalho. A sabedoria é o sabor que conduz ao saber. Saborear para saber tão somente mais tarde é o saber que permite saborear. Degustar um alimento, descobri-lo saboroso, é favorecer sua posterior digestão e assimilação. A sabedoria é refinar o gosto pela vida. Com ela, a existência humana se torna muito mais saborosa. Saboreia-se com plenitude o encontro com os valores essenciais para depois assimilá-los e assim nutrir nosso ser. Ao nutrir e nutrir-se no vínculo com os valores, a sabedoria alimenta no ser humano a capacidade de dar respostas adequadas e magníficas, as respostas exigidas pela contingência que se está vivendo. Para o homem da Idade Média, sábio é aquele que considera as coisas tal como são. Dessa maneira, constitui-se o fato paradoxal e significativo de que, embora sejam incertos os avatares da existência, com o olho previsor da sabedoria assumem um nível de certeza. Ou seja, sejam todos muito bem-vindos. Gabriel, Logo Nicolas, Gabriel, Estevão, Vix. Olá, tudo bem, querido? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos agora abordando a sabedoria como um enfoque poderoso a respostas que podemos dar aos insultos, ou seja, o velho bullying, né? Esse tão temível comportamento humano. A sabedoria é uma companhia permanente da existência, ainda que na maioria das vezes seja uma presença invisível e silenciosa. Só quando se eleva o olhar e se transcende o vulgar à luz do valor, sua presença se torna visível e permanece enquanto houver paz e harmonia no si. Confúcio dizia que o comportamento do sábio é como a água, destituído de sabor, mas a todos agrada. Carece de forma, mas se adapta com simplicidade e ordem às mais variadas figuras. O sábio conhece o externo por meio de sua própria pessoa. Conhece as paixões dos outros homens, refletindo sobre suas próprias paixões. Refletindo assim, conhecendo os mais secretos movimentos do coração dos homens, analisando os seus próprios sentimentos. Desse modo, pode trilhar o caminho da virtude.
Repleta de experiência, a sabedoria oferece as condições necessárias ao pronunciamento de juízos reflexivos e maduros, afastados tanto da paixão cega e exagerada como da representação paralisante, permitindo agir seja harmonioso com essa forma de considerar a vida. Como pode, então, uma opinião deslocada, um insulto, uma agressão, um arrebatamento do outro, por mais prejudicial que pareça, alterar a nossa paz, a nossa bondade e o bom humor de um homem sábio? A sabedoria absorve-se o impacto do insulto. Ou seja, quanto mais sábio você se torna, quanto mais sabedoria você empreende através desse conhecimento e do conhecimento da verdade, mais você vai estar imune a esses arrebatamentos do outro. Ou seja, tal como um adulto absorve o golpe de um bebê, ele assimila a ofensa e a transforma, restituindo-a em sadia convivência. Shalom, querido Lins Valentim, meu primo querido, seja muito bem-vindo aí na terrinha, né? Então, como não ficar satisfeito quando você consegue saborear uma resposta tão sábia diante da vida? A gente voltamos um pouquinho para falar sobre a etimologia das palavras. Essas palavras, essas ferramentas para que você, através desse conhecimento, possa desenvolver cada vez mais ferramental para responder à vida. Por quê? Porque a sabedoria, ela é orientada pela fé, projetada pela esperança, é iluminada pelo amor, guiada pela prudência, é governada pela consciência, assessorada pela razão, é motivada pela bondade, enaltecida pela humildade, voltada para a verdade, é temperada pela adversidade, é embelezada pela alegria, apaixonada pela justiça, dignificada pela experiência, é movida pela virtude, forjada pela temperança, sustentada pela força, avalizada pela responsabilidade, comprometida com o valor, recriada pela liberdade, mostrada pela harmonia e é coroada pela felicidade. Quando você consegue responder à vida com um enfoque poderosíssimo da responsabilidade, que vem, que tem a origem etimológica no latim respondere, ou seja, prometer, garantir, você vai ter muito mais capacidade de responder os insultos com sabedoria. Porque o que se promete e o que se garante com a responsabilidade. O que vocês acham que a gente consegue prometer e garantir com a responsabilidade? Etimologicamente falando, vem de respondere, que significa prometer e garantir. O que se promete e o que se garante com a responsabilidade? Os valores. São os valores. E nas palavras de Viktor Emil Frankl, o idealizador da logoterapia, eu vou falar agora um pouquinho do nosso trabalho, que foi o que o Luiz Carlos perguntou. Nós somos psicóloga clínica com especialização e somos creditadas pelo Instituto Viktor Emil Frankl de Viena. É a terceira escola vienense de psicoterapia. A logoterapia, ela é a psicologia voltada para o sentido da vida. Nós apresentamos os valores, a responsabilidade diante do outro, a responsabilidade através dos valores do ser humano como aquele que vai desenvolver seu sentido de vida. A logoterapia, mais do que uma escola, é um estilo de vida. Somos logoviventes, somos pessoas dentro do processo da psicoterapia que vai exatamente extrair de você, fazer com que você encontre e responda a vida com o sentido da vida, porque nós acreditamos que você é um ser único e irrepetível e que tem resultados e respostas únicos também. E só você pode responder aquilo que você veio desenvolver aqui, esse processo. Nós vemos o homem como um ser biopsicossocial e espiritual, ou seja, nós vemos o ser humano de uma maneira muito amplificada. E se você está em busca de desenvolver o seu sentido da vida, é aqui conosco, no canal Lente Interior, que você vai ter pequenos fragmentos do que nós fazemos na nossa clínica, nos nossos atendimentos logoterapêuticos.
Porque para a logoterapia, ter responsabilidade significa ser coerente com os próprios atos, ser solidário consigo mesmo, com os valores reconhecidos e, por extensão, ser solidário com outras pessoas, tendo em vista esses mesmos valores. A responsabilidade consiste em agir como se nosso fazer e o de nosso teorizar dependesse o ser livre de todos. Levando em conta a reflexão precedente, o grau máximo de responsabilidade consiste em pensar, sentir e atuar como se disso dependesse a harmonia universal. Tentar proceder dessa maneira é um compromisso que, como seres humanos, temos para sustentar, cuidar, desenvolver e expandir nossa própria existência e os valores que fundamentam a vida. Assim, entendida, a responsabilidade, longe de ser uma angústia ou uma pesada carga, é o extraordinário privilégio de ser pessoa. Responsabilizar-se é elevar a própria existência a uma dimensão superior. Você se responsabiliza diante da vida? Essa pergunta é uma pergunta fenomenológica. Aquele que nos cabe, aquela responsabilidade que nos cabe de acordo com nossa genuína natureza. No proceder responsável não há temor do erro, mas alegria do acerto. Oi, Vitória, seja bem-vinda. Não há medo da condenação, mas amor ao bem agir. O procedimento responsável nunca é perseguido pelo fantasma da culpa, pois o guia sempre a consciência do caminho reto. Não há temor e nem insegurança, mas na verdade firmeza e convicção. Não é a angústia de sentir a própria vida como uma aflição, mas a felicidade de encarregar-se da construção da própria existência. Todo ato autenticamente responsável está em comunhão com a harmonia. Quem está em harmonia comunga com a paz. E quando a paz abençoa nosso espírito, este consegue bater asas. Se diante do impulso se responde a partir desse compromisso de respeitar, optar e assumir os valores, além de transcender, alcançaremos a verdadeira envergadura humana. Todo aquele ser que é responsável diante dos seus valores, ele vai conseguir responder com esse compromisso de respeitar, de optar por assumir os seus valores. E isso vai fazer com que ele chegue bem mais alto, numa dimensão superior, uma dimensão que só o ser humano maduro consegue dar à vida. Somos responsáveis por deixar-nos arrastar pela raiva e indignados proferir um insulto. Somos também responsáveis por deixar-nos afligir pela fúria ou pela impotência quando alguém nos repreende, mas somos maravilhosamente responsáveis quando sabemos oferecer diante desse processo, diante dessa contingência, uma resposta sadia, sensata e adequada. É para isso que nós estamos aqui hoje, oferecendo para vocês ferramentas, conhecimento esse que nos liberta mesmo, para que você possa sempre responder de maneira muito mais saudável, muito mais sensato e muito mais adequado diante da vida. Porque com isso, vamos atingir aquilo que só a responsabilidade consegue, a autenticidade do ser. Imagine quantas pessoas poderiam ser alcançadas aqui nessa live para que elas possam florescer através dessa autêntica responsabilidade. Vocês já imaginaram isso? Imagina uma sociedade muito mais voltada e focada nos valores da responsabilidade diante da vida, de responder à vida. E agora nós temos um outro enfoque, um enfoque muito importante para a logoterapia também, que é a liberdade. Pois é, vamos de novo recorrer à etimologia da palavra, porque a liberdade ela vem do latim libertatis, ou seja, a liberdade é a dimensão na qual habita e se desenvolve o ser. Ela faz parte de nossa essência humana. A liberdade implica o desenvolvimento pleno do fazer e do ser. Não obstante, do primeiro é possível chegar até a prescindir. O fazer pode ver-se reduzido à sua mínima expressão sem afetar substancialmente a liberdade.
prisioneiro entre grades, tem abolido, pode até ter seus movimentos abolidos, eles podem não conseguir andar sendo prisioneiro, mas de nenhuma maneira a riqueza da sua interioridade. Hoje nós vemos prisioneiros muito mais livres do que pessoas que estão livres, mas que são prisioneiras, porque elas não têm essa liberdade como esse desenvolvimento da sua essência humana. São prisioneiros mentais, cheios, repletos de complexos, de transtornos, de medos, de angústia, principalmente desse movimento que o Rodrigo apresentou aqui, principalmente, né? Esse movimento moderno de cancelar, que faz com que você se torne prisioneiro desses medos, medos absurdos, medos adoecedores, medos patológicos. O ser, ele é imprescindível à anunciação genuína da liberdade, ou seja, todo ser humano, ele tende essa necessidade absoluta de ser livre, visto que esta depende mais da disponibilidade do ser do que das possibilidades do fazer. A liberdade humana é sempre um cultivo e um crescimento interior. É o centro da interioridade e da individualidade do homem. É a exposição mais cabal da maturidade interior. Para falar de liberdade, é preciso levar em conta as seguintes premissas. Para proceder livremente, uma pessoa deve escolher por si mesma. Como é que você está respondendo à vida? Todas as suas decisões você escolhe livremente pelas tuas percepções de mundo? Esse é o primeiro processo de mostrar se uma pessoa realmente é livre. Se ela tem a liberdade, tá? É que ela tem todo o seu proceder diante das suas escolhas por si própria. Porém, nem toda decisão que se realiza é manifestação de liberdade. Por exemplo, se decido que os outros decidam por mim, eu estou me massificando. Se decido seguir a vontade alheia, eu estou me submetendo. Se decido opor-me com raiva pela própria oposição, rebelo-me. Se decido o adequado, mas motivado pelo temor, eu neurotizo-me. Nenhuma dessas formas exprime uma ação livre. Logo, depois que se contempla o seguinte, atua-se com liberdade, como é que nós vamos atuar com liberdade? Quando a nossa decisão que se assume seja segundo a nossa consciência. Sendo assim, se é autônomo e se procede com sentido e intenção. Ou seja, se você, né, acha, se você entrega para o outro, né, se você quer que o outro decida, que os outros decidam por você, você está se massificando. Nós hoje vemos no Brasil e no mundo um processo muito de massificação. O quão livre você está dessa massificação. Se você decide seguir a vontade alheia, você vai estar se submetendo. Se você simplesmente se opõe a tudo com muita raiva, você está simplesmente se rebelando. Se você até decide que é o adequado, mas você está sendo motivado pelo temor, você está se neurotizando. Nenhuma dessas formas é uma ação livre. Porque quando nós temos a liberdade de agir com a nossa consciência, nós realmente somos autônomos. Será que você está autônomo diante da vida? Será que você está respondendo à vida com essa liberdade consciente? Que se efetue com autoridade, visto que dessa maneira se exercita a autoria, isto é, a capacidade de optar por si mesmo. Você é aquele que tem a autoridade diante do teu processo de mundo, de vida. Você consegue exercitar a tua autoria, ou seja, você tem a tua assinatura no teu agir, no teu falar, nas tuas respostas à vida, tem a tua assinatura. Ou você está sendo massificado, ou você está se submetendo, ou você está neurotizado. Essas perguntas são importantes que você reflita e que você faça para você, hoje, essa noite. Não deixa de responder isso, tá bom? Ou seja, quando você consegue imprimir uma ordem na nossa vida, você consegue ir se recriando a partir de cada decisão. Cada decisão que você toma
que seja verdadeiramente tua, você vai se recriando. Ou seja, do mesmo modo, você vai sendo cada vez mais iluminado pelo amor. Porque assim você consegue desvelar a melhor opção, o valor superior. O amor sempre aguça o olhar para captar os valores, dizia o Viktor Frankl. Ao mesmo tempo, a decisão deve ser realizada com responsabilidade, visto que, graças a ela, a pessoa opta, assume e se compromete com o valor desvelado pelo amor. É igualmente necessário que haja alegria, pois dessa forma se revalida a decisão, assegura-se e assenta-se a posição alcançada. Você vai estar sempre se recriando da melhor forma quando você consegue se comprometer com valores poderosos, como por exemplo o amor. Mas haveria estancamento se não se acrescentasse ao mencionado a capacidade de audácia, de arriscar-nos com sentido, de assumir riscos e com sabedoria enfrentá-los. Você consegue entender o quão importante é a tua liberdade, o quão é importante que você, com uma capacidade e até uma certa audácia, consiga se arriscar no mundo com sentido e assumindo inclusive todos os riscos, para que você com sabedoria possa enfrentá-los a todos. Para isso são necessários coragem e vigor para chegar a uma posição mais elevada e assim transcender. Porque toda decisão verdadeiramente livre é sempre criativa, moral e transcendente. Gostaria de reforçar essa afirmação que nós estamos aqui trazendo para você hoje. Toda decisão verdadeiramente livre, ela é sempre criativa, moral e transcendente. Oi, Paulo, seja muito bem-vindo à nossa live. Essa live hoje a gente apresenta algumas ferramentas importantes para que você possa responder à vida e todas as dificuldades, os insultos, o bullying. E agora a gente está falando sobre o enfoque, da liberdade. Olha isso. Tal como afirma com extrema sabedoria Frankl, o ser humano não só é livre de, mas especialmente livre para assumir sua responsabilidade. E você? Você é um ser humano livre de quê? Livre para o quê? Aprendi com um dos meus instrutores que a estrela é livre enquanto se mantém em sua órbita. Mostrando raiva diante do insulto, saímos de nossa órbita e, portanto, perdemos liberdade. Por esse motivo, não temos liberdade para reagir com violência, embora evidente, possamos até fazê-lo, porque a liberdade se destina a construir o ser e não a destruí-lo. Sou livre para permanecer em paz e escravo se eu reajo com a ira. Como você não sentisse alegre se você consegue dar a resposta que decide dessa maneira, cheia de liberdade, direcionado para o outro, para construir pontes com esse outro, para que você possa ficar e se tornar plenamente um ser humano. Você já imaginou que quando você consegue responder à vida com esses valores, você vai se mantendo na sua órbita, você vai iluminando o seu caminhar e seu trajeto, você vai conseguindo manter-se cada vez mais no alto, numa outra dimensão, uma dimensão que é aquela que somos destinados a ser, um ser humano espiritualmente saudável, existencialmente respondente à vida. E eram esses os nossos enfoques. Eu espero que vocês que estiveram conosco nessa jornada de lives sobre formas de responder os insultos com sabedoria, que vocês possam estar conosco em novos projetos, em novas lives. E eu gostaria de terminar com um pequeno pensamento. Quando alguém se enraivece sem sentido, nubla-se a razão. Desvia-se a paixão, adormece a consciência, avilta-se a liberdade, prejudica-se a saúde, afeta-se a harmonia e aprisiona-se o espírito. Por isso, quando o olho está tapado, o resultado é a gente perder a visão. Quando a gente tira toda a tampa dos nossos olhos, o resultado é a visão.
Quando a mente não está bloqueada, o resultado é a sabedoria. E quando o espírito não está bloqueado, o resultado é o amor. Eu desejo para vocês uma noite especial, de muito amor, de muita realidade, de respostas, porque só com o amor nós vamos conseguir enfrentar todos os medos, todos os desafios, com responsabilidade, com sabedoria. Um beijo muito grande e espero ter vocês aqui conosco mais e mais vezes. Até a próxima.